Boa noite. Boa noite. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos, com boa vontade, com disposição, com desejo de aprender e melhorar. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa palavrinha que a gente escreveu ali, chamada dignidade. E é uma palavrinha que, à medida que eu comecei a estudar sobre ela, me veio a ideia de falar sobre dignidade, associando sempre dignidade ao nosso Mestre Jesus. E aí eu percebi algo interessante, que em todas as passagens que a gente lê, que Jesus nos transmitiu, em todas elas existe ali um fundo de mensagem falando sobre dignidade, que às vezes até nós passamos sem perceber. Normalmente, quando falamos em dignidade, associamos essa palavra com escolha, com influência do meio, com sorte ou com karma. Ou seja, fatores que influenciam em nós, que irão fazer com que a nossa dignidade cresça, estacione ou diminua. Mas, se a gente for tentar ir um pouco mais fundo, a gente vai descobrir que o conceito de dignidade ele é mais profundo do que qualquer um desses fatores que influenciam isoladamente na dignidade. A dignidade pode até ser influenciada por todos esses fatores, mas ela não depende totalmente de nenhum deles. E a dignidade, quando Jesus passa para nós, ele passa de uma forma mostrando que dignidade é construção. Emmanuel vai nos dizer que dignidade é dever, no livro 20 de Luís, capítulo 18. Então vamos falar um pouco sobre esses fatores, só para a gente ter uma ideia. Escolha, ou seja, livre-arbítrio. A dignidade está fortemente ligada às minhas escolhas. Mesmo em situações difíceis, agir com honestidade, com respeito, consciência, preserva a nossa dignidade. Nesse sentido, ela é algo que nós construímos, ou seja, com boa vontade, com desejo de construir, de fortalecer a dignidade para que ela possa crescer. E por quê? Qual a importância da dignidade? Nós vamos chegar lá para falar. Outro fator que influencia na dignidade é a influência do meio. O ambiente em que a pessoa vive, esse ambiente pode facilitar ou dificultar atitudes dignas. Quem cresce em um meio saudável tende a ter mais referências positivas. Mas isso não determina totalmente. Há pessoas que, mesmo em ambientes difíceis, mantêm sua dignidade. Então a gente está falando, construir. E está falando sobre as influências que podem interferir. E está falando também que essas influências não são condições excepcionais que vão determinar se essa dignidade vai crescer. Lembremos que em nossa experiência na Terra somos sujeitos a oportunidades de quitar débitos, de reparar o que carregamos de negativo. Temos também provas para nos certificar de que já conquistamos e, em alguns casos, com missões que assumimos realizar em ajuda na criação. Então, lembrando, falando sobre expiação, ele está falando sobre expiação, sobre provas, sobre missões. Então, quando um espírito reencarna, ele tem aqui na Terra, nessa vida material, um propósito: crescer. Crescer ou construir uma dignidade mais forte. E aí ele vai passar por oportunidades que Deus nos dá.
ele vai ter provas, ele vai ter expiações, ele vai ter missões, sempre lembrando, nós nunca estamos sozinhos. Sempre nosso Pai coloca ao nosso lado alguém que já passou, que já construiu essa dignidade, que já passou por essas provas e que vem junto de nós nos ajudar para que nós também possamos conseguir realizar esse feito. Estamos sempre acompanhados de almas amigas que se comprometem em nos ajudar em nossas experiências de buscar a nossa melhora. Um terceiro fator que influencia na dignidade: a sorte. A sorte pode afetar circunstâncias da vida, como riqueza, aquele que vem numa vida farta. A sorte pode afetar através de oportunidades, né? Ele receber coisas de valor, ele ter boas famílias, ele ter uma família boa, estruturada, ele ter amigos bons, ele ter orientação religiosa. Tudo isso é uma oportunidade. Ele ter saúde para poder realizar o trabalho que precisa. Mas, lembrando, mesmo assim, essas coisas não definem se essa dignidade vai prosperar ou não. Uma pessoa pode perder tudo e ainda assim ser digna, ou ter tudo e agir sem dignidade. A dignidade não é sorte, não é totalmente definida pelo meio, pode estar ligada ao karma, mas não é determinada por ele. Ela nasce principalmente das nossas escolhas e atitudes, mas é uma construção individual. E a melhor forma que nós temos de construir a nossa dignidade é nos associando àquilo que é de bom no mundo. E o que é de bom no mundo? A mensagem do nosso Mestre Jesus, que em toda a sua dignidade acredita em nós, nos incentiva, nos orienta, para que nós possamos também trabalhar a nossa dignidade. Essa construção está ligada à reforma íntima. A reforma íntima sempre será mais fácil de conquistar se nos comprometermos a assumir a nossa responsabilidade e buscarmos a ajuda de nossos amigos espirituais e principalmente com a ajuda de nosso Mestre Jesus, que é o nosso maior recurso que Deus, nosso Pai, nos dá todos os dias de nossas vidas. E aí, eu comecei a pesquisar. Bom, mas então vou buscar algum livro para falar sobre dignidade. Um livro que tem a ver. Fui nos livros e fui ver textos que falavam de dignidade. Mas quando comecei a ler outros livros, percebi que todos eles falam de dignidade. Não há livro, não há mensagem de Jesus que não se refira. Então nós vamos pegar um texto, né, e vamos tentar, lendo esse texto, entender aonde Jesus coloca nesse texto a questão da dignidade. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. O que se deve entender por pobres de espírito? Então, primeiro ele vai nos dar clareza, ele vai fazer com que a gente faça uma coisa que ele pede a gente: intelectualizar a matéria, raciocinar, ter entendimento sobre as coisas. O que se deve entender por pobre de espírito? Quando ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Só nessa frase a gente já está entendendo ali dignidade. Deus constrói um reino para nós, prepara esse reino e nos ajuda a que possamos alcançá-lo conquistando através de nossos esforços. Ou seja, Ele está nos dando dignidade.
Ele não está fazendo por nós, Ele não está, dando preferência em um sobre o outro. Ele faz sabendo que todos nós merecemos, todos nós somos dignos e nos ajuda a que possamos conquistar, né? A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então ele vai mostrando, você quer construir a dignidade? Existe a forma correta. Se você segue o caminho da humildade, você está construindo sua dignidade. Se você segue o caminho do orgulho, do egoísmo, você está seguindo o caminho oposto. E você então começa a construir em você a falta de dignidade. Você passa a ser indigno de algo que é seu, que foi feito para você, que você às vezes, não entendendo, não valoriza. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Olha só a dignidade de novo aí. Ou seja, aquele que se acha que sabe muito, que não precisa de Deus, que pode viver a sua vida no mundo sem buscar Deus, ele não enxerga as coisas de Deus como coisas dignas de serem buscadas. Ou seja, ele está fazendo o caminho oposto para a construção da dignidade. Concentrando sobre si mesmo os seus olhares, eles não podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria. Ou seja, eles preferem acreditar em outra coisa do que a mensagem de Deus, porque se acham humilhados se tiverem que aceitar e seguir a Deus. É o nosso orgulho falando, né? Se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade de que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber e tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que os tomam a sério. Ou seja, olham para as coisas reais sem dar a elas o valor que realmente têm. Por causa do seu orgulho, não aceitam que existe uma força superior à nossa, que controla a tudo, que controla a todos, controla
sem deixar de respeitar o nosso livre-arbítrio. Ou seja, tudo está no controle não de alguém que chega e diz o que tem que fazer, mas no controle da ordem. Deus, quando cria tudo com uma ordem perfeita. E tudo é subjugado a essa regra, essa ordem. Entretanto, por causa do nosso orgulho, nós não aceitamos. Digam o que disserem, forçoso lhes será entrar com os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. Todos nós iremos para lá. É lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Ou seja, aquele que falta dignidade. Aquele que não teve humildade suficiente para construir essa dignidade e poder, então, conquistar esse mundo para o qual Deus fez para nós. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, humilde, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. E aí ele vai falar sobre de que forma trabalhar essa humildade, de que forma nós às vezes enxergamos essa humildade e de que forma equivocada às vezes confundimos. Aquele que se eleva será rebaixado. Aí já é uma frase que tende a gerar conflito nos mais sábios. Aquele que se eleva será rebaixado, ou seja, ele diz para a gente, aquele que quer ser maior, seja o que mais serve. E é o exemplo que ele nos traz. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e lhe respondeu, digo-vos, de verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Criança, com o significado mais forte da criança, que é o significado de pureza. A criança que ainda não traz consigo a maldade provocada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse ele, Jesus perguntou a ela, o que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, ela pede aos filhos, mas ele pergunta à mãe, eles estão prontos? Eles estão
preparados para passar, para construir a dignidade e merecer do mesmo jeito que eu estou mostrando para todos. Então não é aquela história. Deus não dá preferência para um em detrimento de outro. Deus é sempre justo. E essa justiça, ela vai se apoiar, sim, em dignidade individual de cada um. Aquele que constrói a sua dignidade tem mais merecimento e tem mais valor. Aquele que renega essa construção vai precisar mais tempo e outras oportunidades para conseguir construir. E eles então responderam, quando ele pergunta, eles podem beber o que eu vou beber? E eles respondem, podemos. E Jesus lhes replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isto será para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, em toda parte, ele fala sobre os mistérios que os doutos, aqueles que se acham sabedores, ele fala sobre a experiência que ele teve como ensinamento para nós. Trabalhar, construir essa dignidade. De que forma? Seguir o exemplo de Jesus, que nos afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se eu realmente desejo seguir esse caminho, se eu desejo construir minha dignidade para poder estar próximo ao nosso Pai, eu vou precisar ter uma cota de esforço, de responsabilidade, de cumprir o meu dever. Então, não basta só vir ao centro espírita, ler, pegar um livro em casa, ler de novo, assistir um vídeo na internet, e aí, bom, você ouviu aquilo, você reflete sobre aquilo, mas você não coloca aquilo dentro de você mesmo. Você apenas vive no mundo de uma forma que você acha que, se eu viver dessa forma, vai ser melhor depois, quando eu sair daqui. Mas a questão não é viver somente, a questão é construir dentro de cada um, construir no seu interior, para que você possa, ao ser testado nas suas provas, nas suas missões, você possa conquistar êxito, porque você já venceu, você já criou aquilo dentro de você, como a gente faz às vezes para que aquilo se torne um hábito, Então, seguindo sempre, repetindo sempre, relevando, porque a gente tem essa ideia, nós vamos construir a dignidade. Na primeira oportunidade que a gente tem, quando alguma coisa dá errada, quando alguém vem com o seu orgulho, nos pisa, nos dá uma rasteira, nos passa para trás, toda aquela construção de dignidade, às vezes, cai por terra. Se ela não for uma construção forte,
se ela não for feita, como Jesus dizia, em cima da pedra, ela não vai resistir. Então, agradecer sempre por todas as oportunidades em nossa vida. Circunstâncias da vida, boas ou más, são sempre oportunidades, são sempre ensinamentos que nosso Pai nos traz e que vai aos poucos nos educando para que a gente possa conseguir sempre, cada vez mais, construir essa dignidade. E aí, a gente finaliza falando sobre uma frasezinha de Emmanuel: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limite, muito estreitos no mundo em que você habita. Quando ele diz intelectualizar a matéria, ele quer dizer que a matéria é um fator que influencia em nosso espírito, mas, da mesma forma, aqueles fatores da dignidade, ela não é determinante. Se o meu espírito for forte, for digno, todas as circunstâncias que eu preciso passar na matéria, eu vou conseguir passar, vou conseguir ter o sucesso que eu preciso. Obrigado por paciência de hoje.